resumo da nossa um breve resumo da nossa aula, tá bem? E hoje nós terminaremos o capítulo 7. O capítulo 7, meus amados irmãos, é um assunto que vamos colocar aqui no início. É um assunto que nós poderíamos levar meses só estudando sobre isso, tá bom? Porque nós estamos estudando uma doutrina muito profunda das Escrituras, que é a chamada teologia da aliança, ou teologia do pacto, que nós veremos isso mais à frente, que se contrapõe àquilo que hoje é chamado de dispensacionalismo, que depois pode ser explicado com mais clareza. Estes senhores aqui, já vos disse, todos eles são batistas, e eles todos têm uma coisa em comum, além de crerem nas doutrinas da reforma que está na Bíblia, salvação somente pela graça, mediante a fé, portanto somente a fé, além de somente a graça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, só a Escritura, portanto somente a Escritura. E a salvação não vem por meio da intercessão de Maria ou dos santos. A salvação é somente por meio de Cristo, portanto somente Cristo. E tudo quanto fizermos, toda a glória deve ser dada a Deus, principalmente na salvação. Daí vem só lhe deu glória, a Deus toda a glória. E eles creem nisto, então eles têm isso em comum, além de serem batistas, talvez algo comum, mas também eles creem nisto, federalismo. O que é federalismo? É uma aliança, um pacto. Tá? E estes irmãos e nós cremos que a Bíblia ela nos apresenta a administração do plano de Deus através de pactos. Inclusive a Bíblia está dividida assim, não é? Antigo e Novo Pacto, Antiga e Nova Aliança. Só que os nossos tradutores eles colocaram lá Antigo e Novo Testamento, tá? Mas testamento para a mente moderna dá muito a ideia de alguém que morreu e deixou um testamento, não é? Mas a forma como essa expressão é usada no livro de Hebreus, testamento, que é uma palavrinha hebraica, grega lá no Novo Testamento, ela é usada como sinônimo de aliança, de arteque, né? Então, testamento por quê? Porque há o elemento da morte envolvido. Só que o elemento da morte envolvido no Novo Testamento está relacionado à aliança, porque para que haja uma nova aliança é necessário que haja derramamento de sangue, e a Bíblia diz isso, não é? Na antiga aliança, para que a antiga aliança fosse estabelecida, era necessário haver derramamento de sangue. Por isso que havia derramamento de sangue de touros e cordeiros, enfim, tá? E o próprio Moisés, usado ali por Deus, quando ele firmou a aliança com sangue, tá? O sangue foi aspergido, tá bem? Isso é a antiga aliança, na nova aliança da mesma maneira, tá bom? Então a ideia de testamento está ligado mais à morte do que propriamente algo que é deixado para nós como a ideia de testamento na mentalidade moderna, tá bom? Então, o testamento na Bíblia é usado praticamente como sinônimo de aliança, tá? Por isso que é melhor falar como as escrituras da Antiga e da Nova Aliança do que propriamente Antigo e Novo Testamento. E às vezes é usado um nome ruim, ainda pior, que é quando você chama as escrituras da Antiga Aliança de Velho Testamento, não é? Um esquisito, né? Velho Testamento. Então, deve ultrapassado de, né? Não, a melhor expressão é Antiga Aliança e Nova Aliança, tá bom? Por isso que muitas vezes as pessoas elas rejeitam ou têm pouca familiaridade com as escrituras da Antiga Aliança, porque até mesmo a forma como é trazido o Velho Testamento. Olha, eu tenho um Velho Testamento, vou usar um Novo Testamento. Por que eu vou para o Velho? A pessoa sempre vai para o Novo, não é? Então, mas isso é coisa dos tradutores, alguns tradutores da Bíblia, tá bom? Não é coisa que está lá mesmo no texto bíblico, não. Vamos lá. Ok, então, esses daqui, né, já vimos, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o maior pregador da história da igreja, esse servo de Deus aqui, tá bom?
a sua obra escrita. A sua obra escrita dá cerca de mais de 60 volumes, e cada um dos volumes tem pelo menos 600 páginas. Ele tem de sermão escrito, irmãos, mais conteúdo do que a Enciclopédia Britânica. Tá bom? Este senhor aqui, que morreu com 50 e tal anos. Tá bem? William Carey, ele aqui foi o primeiro missionário na Índia, ele é o pai das missões modernas, esse servo de Deus aqui. Enfim, John Bunyan, esse aqui é o autor do Peregrino, que é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, tá? E este senhor aqui, ele escreveu muitas outras obras, é um pastor batista também, e tudo que ele escreve é muito bom de ler, muito bom mesmo, tá? Aconselho não só o Peregrino, mas todos os outros livros, Guerra Santa, enfim, muitos outros livros que ele escreveu. John Gill, esse servo de Deus aqui também, pastor batista, ele também é um pastor puritano. Ele pastoreou uma igreja durante um período mais ou menos aí de uns 50 anos. Ele foi o primeiro a comentar toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Ele pregou toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e aquilo se transformou em comentário bíblico. Tá bom? Passou 50 anos pastoreando essa igreja, foi sucedido por outro, Spilsbury. Antes dele tinha Benjamin Kidd, e logo a seguir foi Charles Spurgeon. A igreja desse servo de Deus foi uma igreja muito abençoada, com muitos homens de Deus. Né? E aqui Benjamin Kidd, o grande batista, ele ajudou a produzir o que hoje nós temos chamado de Confissão Batista de 1689. Eu errei aqui sem querer. Mas enfim, irmãos, todos são servos de Deus aqui, temos muito a aprender com todos eles. Então nós não estamos a trazer nada novo aqui. O que eu vos trago é uma coisa já testada pelo tempo. Tá bem? E principalmente pelas Escrituras, tá? Então, nós vimos que algumas coisas aqui sobre a distância entre Deus e o homem é tão grande, resumindo, que o homem não consegue se chegar até Deus, nós vimos, por vontade própria, por escolha própria. Ele precisa que Deus se chegue a ele, tá bom? Se Deus não se revelar ao homem, o homem estará para sempre em trevas e em escuridão, para sempre. Isso acontece por quê, irmãos? Por causa do pecado original. Tá? Por que o nome é pecado original? Os irmãos lembram? Eu expliquei. Porque foi o primeiro, não é? Uma vez eu perguntei, não foi aqui, foi em outro lugar. O que é pecado original? A pessoa diz, é um pecado que não é falsificado. Não é original nesse sentido, não. Original porque é de origem, não é? É a origem do pecado. Então, original vem de origem do pecado. Não é porque esse é original e o outro vem do Paraguai ou do, sei lá, chinês. Não tem nada a ver com isso, não, tá? Então, por causa do pecado original, que é o pecado que Adão nos legou, essa herança maldita, nós nascemos já corrompidos pelo pecado. Nascemos com a natureza pecaminosa, nós herdamos a culpa de Adão e nós herdamos as consequências do pecado de Adão, porque nós estávamos em Adão, lá no Éden, e quando Adão quebrou a aliança, nós quebramos também, tá? E Adão foi o nosso representante. Nós vimos que a Bíblia ela apresenta a salvação e o trato de Deus com os homens por meio de uma aliança, e tem um cabeça dessa aliança. E esse cabeça da aliança representa os seus representados, de tal maneira que tudo que ele faz, os seus representados fazem também. É assim com a salvação em Cristo, irmãos. O que Cristo fez, nós fizemos nele, fizemos com ele, porque ele nos representou. Tá bem? Cristo ele cumpriu toda a lei. Se ele estava a nos representar, então todos os irmãos cumpriram a lei junto com Cristo ali. Mas foi ele que cumpriu, mas ele estava a representar a todos os irmãos, todos os crentes. Quando Cristo morreu, nós morremos ali também. Tá? Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E quando ele subiu aos céus, nós subimos aos céus também. Tá? É por isso que Paulo diz assim, ó,
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Então ele diz que já está crucificado. Por quê? Porque ele está apresentando a obra de representação de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, você foi crucificado. E quando ele morreu, você morreu para esse mundo também. Para as coisas desse mundo, para a condenação do mundo. Tá? E por isso que Paulo também diz lá em Efésios capítulo 1, não é? Desculpa, capítulo 2. Ele diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, diante de Deus, você agora está sentado lá do seu irmão aqui na igreja do Porto, mas diante de Deus você já está sentado lá, nas regiões celestiais. Tudo o que Cristo fez, nós fizemos nele. Quando ele ressuscitou, esteve ali com os discípulos de Emaús, nós estávamos lá, na praia, nós comemos peixe ali com ele, com aqueles discípulos de Emaús ali. Tá? Nós estávamos nele, estamos nele. Tá? Por quê? Porque ele é o cabeça da aliança. Só que é o cabeça da nova aliança, também que nós podemos chamar de pacto da graça. Tá? Então, de tal maneira, o puritano, ele falava uma coisa interessante. Ele dizia que aos olhos de Deus só existem dois homens. Thomas Goodwin dizia isso. Só existem dois homens. No trato de Deus com os homens, Deus só vê dois homens: Adão e Cristo. Ou você está pendurado em um ou no outro. Tá bem? Não tem como ficar nos dois ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver as implicações disso para a eclesiologia da igreja e outras questões. Mas era só para trazer um resumo para os irmãos, tá? Então, resumindo isto. Aqui, deixa eu passar aqui. Já vimos isto. Vimos sobre o pacto das obras que Deus fez com Adão. Tá? Nós vimos possíveis objeções ao pacto das obras. Todos os sensacionalistas, irmãos que não concordam com isso e não têm uma confissão de fé, eles têm dificuldade com a ideia de pacto das obras. Mas nós vimos, e alguns irmãos reformados, são poucos, têm dificuldade com a ideia de pacto das obras. Mas nós vimos o que significa pacto das obras. Nós vimos primeiramente o que não significa. E o que não significa é que Adão foi salvo pelas obras. Não significa isso, nós vimos bem porquê. Não é? E uma das razões é porque Adão não precisava ser salvo de nada. Não é? Porque ele já tinha vida. Ele estava num estado de retidão diante de Deus. Então o pacto das obras não é para que Adão fosse salvo pelas obras. A ideia não era essa. O pacto das obras é que Adão, se obedecesse ao Senhor durante aquele período probatório, que nós chamamos de teste, limitado ali, se ele passasse naquele teste, ele teria acesso à árvore da vida, tá? Que era o modo pelo qual Deus se relacionava também com eles ali, tá? Podemos chamar isso de sacramento também. Mas se ele desobedecesse, comendo o fruto da outra árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele quebraria o pacto. E como ele era o representante de toda a raça humana quebrava o pacto junto com ele. Tá? E é claro, nós conhecemos a história, ele quebrou o pacto. Tá? Veio desgraça sobre si e sobre toda a sua descendência, os seus representados, somos nós. E nós vimos as implicações disso, que quando Adão quebra o pacto, isso não significa que era uma coisa ocasional, simplesmente ele comeu o fruto. Havia muitas coisas envolvidas ali. Quando Deus ele cria Adão, naquela aliança da criação, também podemos chamar assim, além do pacto das obras, estava envolvido ali a guarda do dia santo, porque Deus estabeleceu o quarto mandamento, foi no Éden, não foi com Moisés, foi na criação. Deus criou o mundo, descansou no sétimo dia, abençoou e o santificou. Olha só, não é? E depois, lá em Êxodo 20, tá?
O texto vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te porque ele está fazendo referência ao Éden. Tá bom? Tá? Então, Adão, ele depois daquilo dali, ele amaldiçoou o descanso no Éden, em primeiro lugar. Ele quebrou o quarto mandamento por isso. Ele quebrou o quarto mandamento também, nós vimos, porque o quarto mandamento significa separação de tempo para Deus também. Esse é o princípio do quarto mandamento. E ele dedicou seu tempo ao diabo e pecou contra Deus. Nós vimos isso. Ele quebrou o quarto mandamento por causa disso. E ele quebrou todos os 10 mandamentos, irmãos, tá? Ele colocou diante dele um outro Deus, que era ele próprio. Essa era a promessa da serpente: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa era a ânsia pecaminosa. E então ele cometeu idolatria ali, quebrou o primeiro mandamento, quebrou o segundo mandamento, porque ele concebeu uma imagem falsa de Deus na sua mente, como Deus proibitivo, um grande estraga-prazeres, que não queria que Adão e Eva fossem felizes comendo do fruto desejável aos olhos. Essa ideia errada sobre Deus, essa falsa imagem sobre Deus, foi vendida pela serpente a Eva, e Adão também comprou isso, embora só ela tenha sido enganada. Então, meus irmãos, aí ele quebrou o terceiro mandamento: não farás para ti imagem. Não é só de escultura, é uma falsa adoração, é uma falsa concepção de Deus, que é o segundo mandamento. Ele quebrou o terceiro mandamento, porque profanou o nome de Deus ali na conversa com o diabo, e também o seu juramento de que ele seria fiel ao Senhor. Ele quebrou isso, tá? Quebrou todos os mandamentos. O sexto mandamento, que ele trouxe morte não só sobre si, mas sobre toda a humanidade, não é? 10º mandamento, ele cobiçou, a mulher viu, e Adão, né, também, mas principalmente a mulher, o texto diz que ela viu que aquilo dali era agradável aos olhos. Olha o pecado da cobiça, a cobiça dos olhos. Então ali no Éden estavam envolvidas muitas coisas, irmãos, tá? Então nós vimos isso, não é? Então, quando ele come o fruto, estavam envolvidas várias questões ali, e ele quebra o pacto e traz condenação sobre si e todos os seus. Ok. O seu estado de bem-aventurança permaneceria e seria eterno caso não desobedecesse a Deus. Nós vimos que foi o que aconteceu. Já nos diz: Adão caiu e levou consigo toda a sua posteridade representada. É isto que diz Romanos 5,12. Porque por um só homem veio a morte sobre todos, pois todos pecaram. E falando, lembrando os irmãos sobre as objeções, Oséias 6,7 deixa isso muito claro, que falando para Israel, o profeta do Reino do Norte, ele diz: mas eles, o Senhor falando através de Oséias, quebraram a aliança com o Adão. E nós vimos possíveis interpretações para aquilo dali, falando talvez de Ada, que é uma cidade, quando Josué atravessou ali com o povo, como se Oséias estivesse falando daquilo e não de uma aliança com Adão. Outros dizem uma aliança com o homem, porque a palavra Adão, do hebraico, literalmente significa homem ou humanidade. Mas nós vimos que todas essas objeções, elas são muito facilmente respondidas, não é? E porque realmente ali, tanto a estrutura do texto hebraico, como a teologia, a lógica do próprio texto da argumentação nos leva de que Deus fez uma aliança comum e Israel estava a quebrar a aliança como este, tá? Enfim. Não vou entrar novamente nos detalhes que tratamos, mas tratamos dessas objeções lá, só para os irmãos lembrarem. O pacto de obras, nós vimos, fornece o quadro legal que nos permite compreender o que é o pecado e o que implica toda a criação. A melhor maneira de você entender pecado é através de aliança, tá? Porque o pacto de obras nos mostra, a doutrina do pacto de obras, o pacto adâmico, o pacto feito com Adão, nos mostra porque que crianças, mesmo antes de aprenderem a falar, já sabem pecar. Nos ensina isso. E nós vimos isso na passada semana, de que é errada a concepção de que criança é inocente, portanto vai para o céu, porque ela é inocente. Não. Se Deus a leva para o céu, para a glória, nós cremos nisso, não é porque ela é inocente. Se for por isso, ela não vai. Não mesmo. É só com misericórdia e graça. Porque a criança ela já nasce pecadora, irmãos. Tá? Ela já nasce pecadora. Ela não precisa aprender, ela não precisa ir.
se torna pecadora à medida que ela aprende? Nada disso. O pecado já está dentro dela. Nós vimos isso, Salmo 51, versículo 5. Em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci em iniquidade. Salmo 58, versículo 3. Saem os ímpios desde a madre, já falam mentiras. Não é? E muitos outros textos. Não é? A estutícia, a tolice, a pecaminosidade está ligada ao coração da criança. Provérbios diz isso. Então, as crianças todas são assim, tá bom? A diferença é que elas ainda não têm consciência do pecado delas, isso é diferente. Mas elas têm pecado lá guardado, tá bom? E à medida que elas vão crescer, elas vão tomando consciência já do pecado latente que existe nelas, é claro. A doutrina, ok, isso explica, por exemplo, por que crianças morrem, por que bebês morrem. Se elas são inocentes e não são afetadas pelo pecado de Adão, elas não deveriam ter as consequências do pecado de Adão. Mas se o salário do pecado é a morte e crianças morrem, portanto, crianças são pecadoras, não é? Senão elas não morreriam. Tá? Vamos lá. Então nós vimos sobre isso. E agora o pacto da graça, vimos só um bocadinho e hoje vamos ver o resto, mas o pacto da redenção e a conclusão. O pacto da graça, irmãos, é simplesmente a salvação em Jesus Cristo. A vida eterna gratuita pelo Evangelho. O pacto da graça o que é? É a salvação pela graça. Para nós, federalistas, que cremos na teologia da aliança de uma forma batista, o pacto da graça é a salvação em Jesus Cristo. Nós a chamamos de pacto da graça porque a salvação é dada sob uma forma de aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus. Tá bom? Pacto da graça por quê? Porque Deus salva através de aliança e isso se dá por meio de graça e graça incondicional. Isso aqui é uma redundância. Pastor, mas graça já não é um favor imerecido? Mas a Bíblia ela é proposital quando ela fala de graça. Ela fala da graça dada por Deus. Ela sempre usa expressões assim, né? Porque Ele vos concedeu a graça concedida. Muitas vezes o autor bíblico ele faz isso, ele é redundante de propósito para dizer que é só graça. Tá bem? Nada mais do que isso. Nada de obras. Ok, vamos lá. Todos os homens estão debaixo do pacto das obras em Adão, mas apenas os eleitos se tornam participantes do pacto da graça. Tá? Lembrando os irmãos aquela frase de Thomas Rubin, mas de outros puritanos, John Owen também falava a mesma coisa, de que Deus só vê dois homens com quem Ele trata: Adão e Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Ou você está pendurado em um ou no outro. Tá? No primeiro Adão, todos aqueles que nascem, já nascem no pacto das obras. Tá? É só isso. Isso é aterrador, irmãos, porque a única coisa que a pessoa precisa fazer para o inferno é absolutamente nascer. Nada mais do que isso. É assustador a ideia de que alguém, para ir para o inferno, ela precisa simplesmente não fazer nada. Não é? E tudo aquilo que ela faz durante a sua vida só acrescenta a sua condenação, porque aumenta a sua culpa. Por isso que ela precisa correr para Cristo, se arrepender dos seus pecados e clamar pela graça de Deus. Tá bem? Mas o pacto da graça, Deus faz isso aqui com os eleitos. Tá? Com aqueles salvos graciosamente o seu pacto eterno. Daqui a pouco vamos ver aqui. São aquelas pessoas salvas pela graça. Os eleitos é aqueles com quem Deus estabelece o segundo pacto, pacto da graça ou nova aliança. Certos homens foram salvos e receberam a vida eterna antes que seus pecados fossem expiados por Cristo. E nós lemos esses textos na passada semana, né? Fala de Abraão, que creu em Deus e ele foi imputado como justiça. Tá? Atos 15, 11, Romanos 3, 25. Romanos, por exemplo, fala de pecados cometidos sob a paciência de Deus, cometidos outrora, anteriormente. Dizendo o quê? Refletindo aquilo que já dizia Hebreus, de que a Epístola aos Hebreus, de que os crentes da antiga aliança, eles tinham sacrifícios ali no templo, não é? Para expiar o pecado. Mas aquilo dali, irmãos, era transitório, era provisório. Por quê?
porque aquilo dali apontava para uma realidade maior. E quando um judeu da antiga aliança, ele fazia um sacrifício ali de um cordeiro, de uma ovelha, ele fazia aquilo dali não com a fé no sacrifício, mas com a fé que Deus receberia e que o Messias viria. A fé do judeu, quando ele fazia o sacrifício, apontava para a vinda do Messias, aquela promessa de Gênesis 3,15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, tá? E que teria o seu calcanhar entretanto ferido, que foi o que literalmente aconteceu com Cristo, né? Que teve seus pés atravessados na cruz. Então, os crentes da antiga aliança, eles foram salvos, como diz Hebreus 11, pela mesma fé que nós temos, tá? E às vezes algumas pessoas até usam essa expressão, né? Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Já ouviram isso? Irmãos, não tem herói coisíssima nenhuma ali. Quem é um herói ali? Jefté, que fez um voto precipitado diante de Deus, e quem aparece na porta é a filha para ser sacrificada. Ele que é um herói. Sansão desobedeceu a vida. Raabe, onde é que tem herói ali, irmãos? Abraão mentiu 2 vezes da mesma maneira para poder salvar a própria pele e usou a esposa como escudo. O que é herói ali? Tá? Então, é a galeria de homens salvos pela graça mediante a fé. Aí sim, miseráveis pecadores salvos pela fé em Cristo. Aí sim, mas tirando isso, irmãos, são como nós, tá entendendo? Né? Mas eles foram salvos numa fé da expectativa que Cristo viria, uma fé que apontava para frente. E nós somos salvos com a mesma fé, a mesma qualidade de fé, mas já sabendo que Cristo veio. É algo que aponta para trás, mas ao mesmo tempo é para frente, porque Cristo virá a segunda vez. Tá bem? Então a qualidade da fé é a mesma, o sujeito da fé é a mesma, o Messias. Tá bom? E o método da salvação é o mesmo, tanto na antiga como na nova aliança. E eu usei aqui como exemplo uma montanha, por exemplo, o Gólgota, Golgolete, que significa montanha da caveira, tá? Porque realmente aquele Gólgota, o Calvário que a gente chama, tem a cara, se você olhar de longe, parece uma caveira. Tem 2 buracos assim, um buraco mais embaixo, parece realmente os olhos e a boca de uma caveira, realmente. O nome da montanha é Montanha da Caveira, porque parece. E Cristo foi crucificado ali. E a gente pode usar como exemplo aqui o sangue que desceu da cruz, a nível de ilustração. Ele desceu para os 2 lados. Ele escorreu para frente, salvando os crentes da nova aliança. E ele escorreu para trás, salvando os crentes da antiga aliança. Amém? É o mesmo sangue, é o mesmo Messias, é a mesma salvação. Só que salvou retroativamente. O sangue da nova aliança foi aspergido para os crentes da antiga aliança. E para frente ele salvou prospectivamente, também foi aspergido para os crentes da nova aliança, tanto da antiga como da nova aliança. Tá? Em Gênesis 3,15 temos ali uma promessa sobre o pacto da graça, que foi posteriormente revelado nas alianças noaica, abraâmica e davídica. Embora o pacto da graça fosse futuro para os crentes do Antigo Testamento. E aqui vem uma distinção da teologia da aliança batista para a teologia da aliança pedobatista. Porque para a teologia da aliança pedobatista, de irmãos que creem nessas verdades aqui, da salvação mediante a graça, pela fé, e como método a aliança, tá? Alguns irmãos creem nessas mesmas coisas, mas entendem que isso daqui leva necessariamente para batismo infantil, porque entendem que Gênesis 3,15 já é uma aliança, como Deus diz, fala da serpente que vai ser esmagada pela cabeça do descendente da mulher. Então eles entendem que Deus está firmando ali uma aliança, e que as outras alianças, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, a nova aliança, aliança com Davi também, são administrações dessa aliança que começou em Gênesis 3,15, que é chamado de pacto da graça ali. Tá? Nós não cremos nisso, como batistas, nós entendemos que Gênesis 3,15 não tem aliança ali. Tem uma promessa acerca da nova aliança. E nós fazemos uma distinção entre promessa e aliança. Tá? Vou explicar melhor isso aqui.
A nova aliança é essencialmente distinta da antiga aliança. Eu errei em Gênesis 31, tá? Mas é Jeremias ali, na digitação. Jeremias 31, eu vou fazer uma aliança como o Senhor diz, não é? Para Israel, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, que validaram, que quebraram a minha aliança, mas no seu coração colocarei as minhas leis, farei com que andem nos meus estatutos, não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, que todos me conhecerão, desde o mais simples até o maior. Colocarei o meu espírito nele. Então Jeremias 31 fala das características da nova aliança que são essencialmente diferentes da antiga aliança. Então a nova aliança, ela muda em substância essencialmente para a antiga aliança, de tal maneira que não havia pacto da graça no Antigo Testamento, porque o pacto da graça, que é quando Deus coloca o seu espírito no crente, asperge o sangue de Cristo sobre ele, faz com que ele ande nos seus caminhos, obedeça os seus estatutos, e todos destes dessa aliança conhecem o Senhor. Essas características só se aplicam para alguém que crê em Cristo, tá bom? E não esta pessoa, mas os seus filhinhos. Então na nova aliança, para o nosso entendimento, de acordo com a Bíblia, a nova aliança só cabe crentes, não crentes e seus filhos. É diferente da antiga aliança nesse sentido, porque tem que ter o Espírito, os mandamentos de Deus no seu coração e conhecer o Senhor, tá bom? Tá? Ok, vamos passar aqui. Pacto da redenção, deixa eu ver se dá tempo. Eu vou ter que acabar aqui para a gente não chegar a uma terceira aula, tá, irmãos? Pacto da redenção é uma aliança, transação que houve entre o Pai e o Filho. Ok. Existem 3 alianças aqui principais. O pacto das obras, nós vimos, o pacto da graça e aquilo que nós chamamos de o pacto da redenção, ou aliança da redenção. O que é a aliança da redenção? Foi uma aliança feita entre as pessoas da Trindade na eternidade. Tá? Na eternidade, Deus propôs salvar os homens. E Cristo disse, eis-me aqui. Como é que isso vai ser aplicado? O Espírito Santo, agora ele entra nos termos do pacto. Eu vou aplicar a obra. Tá? E na história, Deus aplica o pacto da redenção na história, através daquilo que nós chamamos de pacto da graça. Porque é um pacto redentor, um pacto que redime também, que salva. Mas o pacto da redenção não é feito com homens. O pacto da redenção ele é feito entre as pessoas da Trindade. Por isso que é dito que o Cordeiro, Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Tá bem? Esse pacto eterno da redenção é revelado na Bíblia, na doutrina da eleição. Todos os irmãos forem ler Efésios 1, todas as pessoas da Trindade estão envolvidas ali. Tá? Então, o Pai elegeu desde a fundação do mundo e tal. Aí fala nele, no Filho, no qual temos a redenção do seu sangue. Tá? Aí depois fala do Espírito Santo, que agora é enviado como penhor da nossa herança. As 3 pessoas são mencionadas em Efésios capítulo 1. As pessoas da Trindade. Está falando de pacto ali. O pacto da graça é a manifestação no tempo e no espaço do plano eterno da redenção. Então, o pacto da graça é a concretização espaço-temporal do pacto da redenção entre as pessoas da Trindade. Tá bem? Os irmãos estão para perceber comigo até agora essas coisas? Ok. Vamos lá. Tem um último ponto aqui, não é? Sim. A nova aliança é a manifestação concreta das realidades celestes no mundo visível. A nova aliança é o pacto eterno de redenção e o pacto da graça, pois ela traz benefícios celestes e eternos. Por exemplo, Hebreus 9:15, mas outros mais adiante também vai falar sobre isso, fala do sangue da eterna redenção. Ora, os homens não existiam na eternidade, os homens passaram a existir na história. No entanto, o pacto foi feito na eternidade. Com quem? Com os homens? Não, eles não estavam lá, foi feito entre as pessoas da Trindade. Tá bem?
algumas aplicações para a gente concluir a nossa aula de escola bíblica. Está muito pequenino, eu vou ler para os irmãos, tá bom? As alianças do Antigo Testamento apresentam o contexto de preservação na aliança mosaica, ou seja, para que o Messias de Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa, se cumprisse, ela precisava se cumprir, irmãos, onde? Na terra, no mundo, não é? Como é que ele iria se cumprir no mundo se o mundo tivesse sido destruído? Não tinha como. Então, quando Deus faz uma aliança com Noé, e não só com Noé, mas com sua casa, mas não só com Noé e sua casa, mas com toda a terra, com toda a humanidade, Deus está dizendo assim, olha, eu vou fazer uma aliança aqui, porque a promessa de Gênesis 3,15 só pode acontecer numa terra que existe, num mundo que existe. E Deus diz que não seria destruído com água. Tá bom? E tem um sinal da aliança ali, que é um arco. E é de propósito aquele arco ali. O arco é como se fosse um arco de uma flecha. O arco de uma flecha, quando ele está esticado, ameaçando alguém, a parte dele que está sendo puxada é contra a outra pessoa, não é? Quando a gente vê o arco, que a gente chama de arco-íris, mas íris é uma deusa pagã, tá? A gente tem que falar arco da aliança. Então aquele arco da aliança ali, quando ele está puxado no chão, de uma parte em direção a outra, digamos assim, na terra, ele está puxado apontando para quem, irmãos? Para o céu. É Deus a dizer, o Palmer Robertson até fala isso, muito interessante, é Deus a dizer assim para os homens: se eu não cumprir o meu pacto e enviar dilúvio de novo sobre a terra, então que cumpra sobre mim as sanções penais do pacto. É Deus se pondo sob ameaça, tá bem? Caso ele não cumpra o pacto que fez com Noé. É um arco apontado para ele mesmo. Isso é uma coisa interessante. O contexto étnico e geográfico para o cumprimento. Ok. O Messias nasceu de onde, irmãos? Nasceu em Israel, não é? E ele tinha que vir na descendência de Abraão, porque Deus disse para Abraão que a descendência dele seria mais numerosa que toda a terra. Tá? E isso se cumprir em Cristo. Não é só descendência étnica, isso se cumprir em Cristo. Por isso que Apocalipse capítulo 4 e 5 fala de povos de todas as tribos, línguas, raças. Não é? E mais à frente, não é? Vai falar de uma multidão inumerável. Né? Em Apocalipse, capítulos 14, se não me engano. Então ele está falando do cumprimento da aliança com Abraão em Cristo. Porque é em Cristo que aquela descendência inumerável que Deus prometeu a Abraão se cumpre. Tá bom? E vindo da descendência de Abraão, né? Lembrem que como é que começa o Evangelho de Mateus? Abraão, Isaac e Jacó. Os irmãos lembram, né? Começa com Abraão. Então tinha que vir de Abraão. Então Abraão dá o contexto geográfico e étnico para o nascimento do Messias de Gênesis 3,15. Ele tinha que nascer na terra de Israel e tinha que ser descendente de Abraão. E foi isso que aconteceu. E a aliança com Abraão dá esse contexto étnico e geográfico. O contexto legal de lei, legal nesse sentido, de lei, em que o descendente da mulher teria que se submeter em lugar de seu povo na cruz. Gálatas 4,5 diz que Jesus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Como é que ele poderia sofrer, morrer, ser assassinado em favor de outros, também como cumprimento, não é? De que a lei mata, tá? E nós transgredimos a lei, só que Jesus não morreu porque ele transgrediu, mas porque nós transgredimos, e ele cumpriu a lei no nosso lugar. Mas como é que ele poderia morrer? Como é que ele poderia cumprir toda a lei que nós não cumprimos, se não tivesse sido dado lei através de Moisés? É claro que tinha que ser dado lei através de Moisés para Cristo cumprir toda a lei. Então a aliança mosaica, ela dá o contexto legal de lei, pela qual a promessa de Gênesis 3,15 tinha que ser cumprida. O contexto real, porque não tinha que ser somente Messias vindo da terra de Israel, da descendência de Abraão, nascido nesta terra, neste mundo, sob a lei.
ele tinha que ser também rei, porque em 2 Samuel capítulo 7 fala de um descendente que se assentaria no seu trono e o seu reino não teria mais fim. Tá? Então tinha o trono ali, claro, é espiritual. Alguns irmãos entendem que é um trono físico, que vai ter no milênio, que durante 1000 anos as pessoas vão para lá. Não é nada disso. É um trono espiritual. E ele já está sentado nesse trono, e nós já estamos assentados nas religiões celestiais desses tronos também. Tá? Espiritualmente. Mas para isso acontecer, Deus tinha que começar uma aliança com Davi e prometer isso. Então, a aliança davídica dá um contexto real, de realeza, para que a promessa de Gênesis 3,15 se cumprisse. Assim, a nova aliança é o ápice em que todas as alianças anteriores apontavam e que cumprem o seu propósito. A nova aliança é a concretização, tá, da promessa, é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. E é, digamos assim, a historicização, tá, é a forma histórica do pacto da redenção, tá, a nova aliança. Tem muita coisa aqui, irmãos, eu vou passar, senão não dá tempo, infelizmente. Ok, falta só 3 aqui. A nova aliança, ainda nas conclusões, a nova aliança só inclui crentes habitados pelo Espírito e que professam o Evangelho, como já vimos em Jeremias 31. Tem que ter o Espírito, tem que conhecer o Senhor e tem que ter os estatutos do Senhor no seu coração. Tá? Portanto, a estrutura de aliança pelo Batista, conforme já vimos aqui, da Confissão de Fé de Westminster, não faz jus ao contexto pactual da Bíblia, segundo o nosso entendimento, porque os nossos queridos irmãos entendem que as crianças também estão incluídas na aliança, mesmo a partir da nova aliança. Nós não entendemos assim. Nova aliança, nosso entendimento, são só crentes, tá? Ninguém além destes. A continuidade da lei de Deus, ok, os 10 mandamentos, faltou mais aí, do Antigo e Novo Testamento, como uma expressão pactual do pacto de Óssos. O que é que significa? É que os 10 mandamentos vigoram para hoje, tá? Porque embora Cristo tenha cumprido toda a lei, o código mosaico de fato, mas lembrem que os 10 mandamentos já existiam no Éden. Os 10 mandamentos não nascem com Moisés, não aparecem no Sinai. No Sinai é que eles são gravados em pedras, aparecem explicitamente. Mas, por exemplo, quando José ele foi ameaçado ali pela mulher de Potifar, não é? Que queria pecar ali, e José disse, não faça isso. Longe de mim cometer tal pecado contra Deus. Ele está falando o quê? Não adulterarás ali. Mas quem foi que ensinou para José que aquilo dali é uma transgressão contra o adultério? Não adulterarás. Moisés não existia na época de José do Egito. Estão para saber aqui? Quando Caim mata Abel, ele se esconde, porque sabe que cometeu pecado contra Deus. Mas não existiam as placas da lei de Deus dizendo não matarás. Está bem? Ou seja, os 10 mandamentos já existiam antes de Moisés existir. Existia antes de Moisés existir, existia durante o período de Moisés e existe depois de Moisés. Por que eu falo isso? Porque hoje muitas pessoas se entendem, não, os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. As pessoas criam os 10 mandamentos, obedeciam e eram salvos. Nada disso, irmãos. Lei não traz salvação para ninguém. A lei, ela mostra a realidade do nosso pecado e nós corremos para Cristo. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, Ele nos manda de volta para a lei e diz, quer me obedecer? Olha aí para a minha lei. Está bem? A lei não salva. Mas não existe um salvo que não ame a lei de Deus. Está bem? Há um só povo, uma só igreja, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Inclusive, Atos 7, 37, 39 em diante. Estevão, ele fala isso, ele fala da congregação de Israel. Congregação de Israel no deserto. A palavra lá, congregação, ela vem do hebraico kahal, que foi traduzido, na época deles, que liam a Bíblia em grego também, para eclesia, de onde veio a palavra igreja, que ele está dizendo ali que é a igreja que estava no deserto, falando lá da época de Moisés. Então, igreja não é uma coisa que aparece no Novo Testamento só, já existia no Antigo Testamento através dos crentes da Antiga Aliança. São os descendentes espirituais de Abraão, não físicos. Deixa eu ver a hora, rápido o gráfico aqui. Os irmãos não conseguem enxergar porque eles estavam em mesmo a resolução, mas rapidamente aqui. Então, nós somos batistas reformados, aqui, federalistas, que a gente chama. Nós acreditamos, aqui é o dispensacionalismo, que crê que os 10 mandamentos não é mais para hoje,
Deus tem dois povos, um com Israel, outro com a igreja. É uma outra tradição teológica, tá, irmãos? Nós não temos isso aqui. Mas a maioria das igrejas crê nisso aqui, tá bom? Então, o federalismo, que é o que nós temos aqui, tá? A hermenêutica é histórico, gramatical e tipológica, ou seja, nós vamos para a Bíblia, interpretamos a história, a gramática, mas também à luz da história da salvação, como aquele texto se cumpre, tá bom? Não é só a história e a gramática que está envolvida na nossa interpretação bíblica, a tipologia também. O que é tipologia? Em que sentido aquilo aponta para Cristo que viria? E assim, por exemplo, nós devemos ler Cantares. Cantares fala de amor conjugal? Fala, mas não é só isso. Leia toda a Bíblia procurando Cristo, como dizia Charles Spurgeon, não é? Cristo é aquela lanterna, aquela lamparina que a gente leva para as escrituras da Antiga Aliança para vermos ele lá. Tá bom? É assim que nós devemos ler Cantares. É um amor pactual de Deus com o seu povo, com a sua igreja na Antiga Aliança. Tá? Não é só um manual conjugal, como muitas pessoas entendem. Não é só isso, é mais do que isso. É isso também, mas é mais do que isso. Mais para esses irmãos dispensacionalistas aqui, nada disso. Tá? Eles são literalistas em algumas coisas. A nova aliança é feita com a igreja. Para esses irmãos aqui, a nova aliança é feita só com Israel. Os crentes não participam da nova aliança, senão por incidente. Tá? Nós acreditamos que a nova aliança é feita com a igreja. O pacto da graça significa a história da redenção. Já vos expliquei aqui. Diga entrar com pressa, mas eles, aquilo que Cristo faz ali na mesa da ceia, é só PGL, é isso que eu Ok, alguns dispensacionalistas dizem o que Cristo faz ali na ceia, está falando com judeus. Vocês são judeus, eu estou fazendo nova aliança com vocês. Aí os judeus rejeitaram Jesus. Então ele colocou essa nova aliança lá para frente, quando ele via a segunda vez que vai começar no milênio. Eles creem nisso. Então, mas eles fazem a ceia? Fazem a ceia, mas alguns dispensacionalistas não faziam a ceia também. Porque é para os judeus. Mas hoje há dispensacionalistas que fazem a ceia e diz, bom, eles eram judeus, mas eram igreja também. Então, de certo modo, se aplica para nós, mas não plenamente. Eles dizem qualquer coisa assim, tá? Qualquer coisa assim não, é isso mesmo. Dizem isso. A nação de Israel era a tipologia. Irmãos, tem muita coisa aqui, vou passar, tá? Isso aqui, irmãos, é um ano inteiro só estudando isso, tá? Ok. Sobre o que cremos aqui e o federalismo 1689 da Constituição de Fé de Ho Chi Minh, as diferenças. O federalismo de 1689, a teologia da aliança dos federalistas levam para o credo batismo. Batizamos aquelas pessoas que creem em Cristo. Batista de batizar e credo de crer, tá bom? E os nossos irmãos aqui da Constituição de Fé de Ho Chi Minh, credo batista. Pedo de criança, tá? Pediatra, tá? Essa expressão pedo é uma expressão que vem paidia, é uma expressão grega para falar de criança. E batista de batizar crianças. Então, para nós, o pacto da graça é igual à nova aliança. Para estes irmãos, o pacto da graça foi começado em Gênesis 3,15, aí foi administrado através do pacto abraâmico, mosaico, davídico e a nova aliança. Mas para eles, isso daqui são apenas renovações do pacto da graça que começou em Gênesis 3,15. Para nós, não. Para nós não existia nova aliança em Gênesis 3,15, existia a promessa da nova aliança. Ok. A membresia no pacto da graça para nós é igual ao dos eleitos. Para estes irmãos aqui, a membresia da nova aliança, ela inclui os eleitos, os crentes e os seus filhos. E o que mais? Vou passar aqui que não vale a pena e vou terminar com isso. Pode falar. Não, Deus, a única igreja que eu saiba, pelo menos que eu sábado hoje é os adventistas do Shabbat. Isso. Eu ouvi uma vez o Rodrigo Silva falando que começou com os batistas, isso? É verdade? Alguns se desviaram por aí. Alguns, mas não foi só alguns batistas, alguns puritanos que começaram a falar alguma coisa de sábado. Mas a maioria dos protestantes sempre acreditavam que o quarto mandamento para a nova aliança não é mais o sábado, é o domingo. Mas alguns criam um bocadinho diferente, mas eles foram rejeitados nesse ensinamento. O líder era batista, né, pastor? Quem? O primeiro pastor que começou com aquela história do adventismo lá nos Estados Unidos era batista, né? O William Miller, sim, mas ele se arrependeu, voltou para a igreja, para a comunhão da igreja, foi disciplinado e morreu crente. Mas o grupo do adventismo já estava formado, infelizmente. Mas, se Deus quiser, nós vamos ter uma escola bíblica aqui só sobre a história das seitas, tá bom, irmãos? Não vai ser hoje, mas só para... Ok. Mas realmente era isso que aconteceu. Então,
Adão aqui, Gênesis 2,15, Deus fez uma promessa um pacto aqui com Adão. O pacto foi quebrado, Deus traz uma promessa, Gênesis 3,15. Tá? E aqui existe um contexto da promessa, um contexto de preservação da humanidade, um contexto da aliança abraâmica, que é o contexto de descendência natural e espiritual. Aqui uma aliança mosaica, um contexto de descendência natural, mas também da lei legal. E com Davi, aqui uma aliança com Davi para trazer o contexto real, porque o descendente da mulher tinha que ser rei. Tá? Ok, isso aqui tudo já vos expliquei e a gente acaba aqui. Isso aqui foram os livros que eu usei convosco. A Confissão Batista de 1689, Truth e Confess, a verdade que confessamos, R.C. Sproul, que é o comentário da Confissão de Fé de Westminster, eu usei também. O livro do puritano, David Dixon, é A Vitória da Verdade sobre o Erro, que é um comentário da Confissão de Fé de Westminster, só que ele é puritano, ele conviveu com os primeiros da Assembleia. Comentário da Confissão de Fé de Westminster, do Alexander Borger, tá? Esse aqui está disponível em português. Isso aqui é um comentário da Confissão Batista de 1689. Isso aqui é uma comparação da Declaração de Savoy, que é a mesma coisa que a gente crê, só que com uma mudança leve, e da Confissão de Fé de Westminster e da Confissão Batista de 1689, que nasceram basicamente no mesmo tempo, e outras coisas aqui, caso os irmãos tenham curiosidade, tá bom? É isso. Nós finalizamos, precisava acabar, desculpa a hora. Vamos ter um rápido intervalo, cafezinho e da casa de banho, e a gente já volta para o nosso culto. Tá bem? É isso, irmãos. Até já.